na igreja durante a semana. Inclusive, você é convidado a participar de algumas delas, tá bom? Hebreus 5, de 11 a 14, nós vamos ler em duas versões. Eu vou ler primeiro na Nova Almeida Atualizada, depois eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Os títulos que cada uma dessas Bíblias apresentam, eles têm algumas palavras diferentes, mas eles trazem a mesma intenção. A Nova Almeida Atualizada traz exortação ao progresso na fé. E a NVT, apelo ao crescimento espiritual, e eu gostei do título da NVT, inclusive coloquei como título da nossa mensagem de hoje, um apelo ao crescimento espiritual. Na Nova Almeida Atualizada, o texto está descrito da seguinte forma: a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deveriam ser mestres, levado em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter a necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para o discernimento, não somente o bem, mas também o mal. O mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, e por que eu escolhi ler os dois textos? Porque um ajuda em você entender o outro, ele é explicativo. Na Nova Versão Transformadora está escrito assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Até aqui. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor bondosamente tem conduzido as nossas vidas, tem conduzido a Tua igreja. Pela Tua graça, nós temos esse lugar hoje para prestar culto ao Senhor. Obrigado, Deus, até por termos um templo climatizado, que possa amainar toda a temperatura que nós temos ali fora, Senhor. E que isso, de fato, seja um ensejo a nós para te servirmos mais, te servirmos melhor, oferecemos tudo aquilo que o Senhor é digno de receber. Nesse momento em especial, Senhor, nós queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude a termos toda a atenção necessária para o ensino da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco no explicar das Escrituras, de maneira que o nosso coração seja edificado, de maneira que nós sejamos confrontados nos nossos pecados, mas também sejamos encorajados, Deus, a termos um estilo de vida que agrade ao Senhor, da maneira como o Senhor estabelece nas Escrituras. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. O quanto você se considera mais crente hoje do que você era no dia da sua conversão? Eu não sei quanto tempo você se converteu, né? Pensa aí, né? Tem gente que se converteu há 1 ano. Quem se converteu há menos que 5 anos? Se quiser levantar a mão, se não quiser, menos que 5 anos. Quem se converteu aí há menos de 10? Aqui. Menos de 20, aí a gente já começa a falar da idade, né? De 20, 30 anos, mais ou menos. A gente percebe, né? 30 anos. Cabelinho não nega, né? 40 anos. É um tempo, né? 40 anos, daí para frente, nem vou perguntar mais, porque a gente pode dizer que é toda uma vida. O que nós, olhando para nós, a questão não é eu analisando vocês, é eu analisando a mim mesmo e você analisando a você. O que cada um de nós, será que nós conseguimos considerar que hoje nós somos mais crentes do que no período da nossa conversão? Quais velhos hábitos, maus costumes e pecados nós abandonamos e não praticamos mais, por conta de termos colocado em prática na nossa vida tudo aquilo que a gente já aprendeu de Jesus?
Quais maus hábitos? Falou, isso aqui não era compatível com a fé. Quando eu me converti e eu fui aprendendo de Jesus, eu percebi que isso aqui não era compatível com a fé. Por exemplo, esse estilo de falar que eu tinha, ele já não era mais compatível com a fé cristã. Talvez a roupa, eu vou dando exemplos aqui, o estilo de vestir, ele já não mais compatibilizava. A maneira de pensar, a maneira como eu lidava com os pecados dos outros, por exemplo, já não era mais compatível. Talvez eu fosse intolerante, alguma coisa assim. Então, quais desses maus costumes, maus hábitos ou pecados foram abandonados nesse curso do tempo de conversão por causa de Cristo? Outra pergunta interessante para nós, todos nós. A nossa família, só lá de casa, percebeu em nós alguma mudança substancial em decorrência da nossa nova vida em Cristo? Então, assim, aqueles que se converteram no caminho, todos, a gente fala aqueles que se converteram no caminho, mas todos nós nos convertemos no caminho. Não é uma premissa que o filho de crente é crentinho. O pai pode conduzi-lo a Cristo. A esperança é que ele se converta. Cremos que são os filhos da promessa, mas no tempo e no espaço eles vão ter que ter um encontro pessoal com o Salvador. Uma experiência deles. Inclusive nós, como pais, nós não podemos deixar de estarmos atentos a isso. Os nossos filhos precisarão converterem-se. A Bíblia diz que eles nascem em pecado. E se a gente soltar, rapidinho a gente vai perceber que a Bíblia está certa. Rapidinho. É encontrar a primeira tomada, é se defrontar com o primeiro não, a gente vai perceber, fala, rapaz, tem um Adãozinho ali. A dona Evinha está ali doida para pegar o fruto. Né? Então, os nossos filhos, eles precisam ter uma experiência com Cristo, e nós somos ferramentas nisso, ponto. Mas assim, de uma maneira geral, dentro da nossa casa, quem se converteu aí no período mais tarde, aí, vamos lá, dos 10 anos, sei lá, já pegou meio grande, houve alguma mudança substancial que a sua família falasse, olha, isso aí tá diferente mesmo, né? Até porque a família geralmente conhece todos os pecados. Né? Diga-se de passagem, um lugar difícil de evangelizar é dentro de casa. Né? Vai evangelizar dentro de casa, filho converteu, os pais não são crentes, o filho vai falar da mão de Jesus, vai falar, mas eu estava dando chinelada não sei ontem aqui. Quantos nãos eu te falei, tive que educar. E aquela coisa toda. A gente pode dizer que a nossa família viu mudanças substanciais em nós? Mais algumas perguntas, para a gente pensar. Se hoje a igreja, então aqui, a gente falou de gente de 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos de conversão. Tá? Se hoje, aqui na igreja, nós falássemos assim, irmãos, nós estamos precisando urgentemente de pessoas maduras para discipular novos convertidos, para aconselhar irmãos que estão em aflição. A igreja poderia contar com essa capacitação que você recebeu no curso desses anos todos? Você estaria habilitado para dar um discipulado? Diga-se de passagem, a gente é até bonzinho, nós damos uma cola. Eu dou discipulado. Para o professor vem a lição respondida. Na verdade, não deveria, né? Mas tá bom, para o professor vem a lição respondida. Eu poderia contar com você, estou apertado na agenda, tenho um irmão aflito no hospital, eu poderia passar a mão no telefone a qualquer momento e falar, meu irmão, minha irmã, nós temos um irmão ali que está aflito, ele está à hora da morte. Você que já está na igreja há 20 anos, você poderia visitar esse irmão e levar uma palavra de consolo, mais, você poderia prepará-lo para um encontro com o Salvador Jesus? Aferir se ele está preparado? Você teria condições de olhar no olho desse irmão e falar, irmão, Salvador está às portas aí. Como é que está aí por enquanto? Tudo tranquilo? Como é que está? Essas são algumas perguntas muito interessantes que nós podemos fazer a nós mesmos, não somente hoje, mas todos os dias, como sendo uma pequena forma de nós aferirmos o quanto nós temos crescido na fé em Cristo Jesus. É claro que elas não são necessariamente 100% objetivas, mas assim como uma prova de escola, e os professores dão prova não é porque eles são maldosos, algozes, ou porque eles queiram resolver todos os problemas que ele encontra na aflição, vou dar uma prova difícil mesmo, que pelo menos agora esses alunos vão ver. Não é por isso.
professores dão uma prova escrita ou qualquer outro tipo de prova, porque eles estão tentando aferir se aquele ensino que foi recebido, se de fato ele foi inculcado, se ele foi interiorizado, se ele foi aprendido, e se ele pode ser aplicado. E depois, ao fim de uma caminhada, e essa caminhada passa por etapas no currículo escolar, ele vai vencendo ali, Fundamental 1, Fundamental 2, segundo grau, né? Como é o nome do segundo grau, gente? Médio, pronto, isso aí, médio. Depois os cursos de faculdade, pós-graduação, onde ao final deles, depois que você passou pelas provas, é lhe aferido um diploma. Se nós tivéssemos que dar diploma, nós poderíamos aferir para você um diploma hoje, depois de 30, 40 anos de conversão, 5, poderia colocar, isso aqui, depois de 5 anos de convertido, ele já consegue falar do amor de Jesus para outro. Poderia fazer esse diploma aqui? Então a gente já manda imprimir lá, o Vinícius já vai fazendo ali, eu, o presbítero Israel, que é o vice-presidente, a gente já vai assinando, vai distribuindo na porta. Dá para fazer? Eu sei que essas perguntas nos incomodam um pouco. E eu sei que talvez alguns de vocês estejam olhando para cá e falando, pastor, mas é o senhor que ganha fazer tudo isso. Nós pagamos, o senhor pagamos bem para que o senhor faça tudo isso. Para que o senhor vá estudar, para que o senhor se capacite, para que o senhor vá fazer a visita. Eu vou dizer para você que vocês estão enganados, de fato, vocês pagam. Mas não é para que eu faça tudo isso. É para que eu habilite vocês a fazer. É para que eu vá estudar, para que eu vá me capacitar, para ensinar a vocês como não dá para todo mundo ir lá fazer o seminário, como não dá para todo mundo ir lá fazer a pós-graduação, como não dá para todo mundo fazer mestrado, cursos e tudo mais. Não dá financeiramente, não dá fisicamente, não dá por causa do tempo. Então, um vai e vem e faz o quê? E passa tudo aquilo que aprendeu ao outro. Não é um sabichão passando para incautos. É um mendigo que encontrou pão e vai lá e traz o pão e distribui aqui, para todo mundo comer. Então, nesse sentido, será que nós temos desenvolvido, temos crescido espiritualmente? O autor de Hebreus, aqui nesse capítulo 5, nesses versículos de 11 a 14, ele está concluindo um pensamento, ele está concluindo, na verdade, ele está fazendo uma constatação acerca de um ensino que ele vem dando desde o capítulo 4, acerca do sacerdócio de Jesus. E ele começa essa parte final, ali no versículo 11, dizendo, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. O autor vem apresentando o ministério terreno e celestial de Jesus, bem como o maravilhoso sacerdócio de Cristo. Ele já vem desde o capítulo 1, dizendo que Jesus é superior a Moisés, superior à lei, superior aos sacrifícios que os judeus ali estavam oferecendo, que Jesus era superior às ofertas, superior às alianças que foram feitas com o povo, estabelecidas durante todo o decurso, seja do Antigo Testamento e agora culminando com uma aliança santa, perfeita, na pessoa de Cristo Jesus. Mas ele diz, irmãos, eu teria muito mais coisas a ensinar. Nós teríamos muito mais coisas a dizer, mas eu estou impedido. E o que impedia o autor de Hebreus? Será que tinha alguém lá falando, não vai ensinar não? Não vai subir no púlpito? Não. O que estava impedindo aqueles irmãos de receberem um outro tipo de alimento, um aprofundamento, era exatamente aquilo que estava no coração deles. Eles estavam preguiçosos. Eram pessoas que não estavam ávidas para receber aquele conhecimento. E o que estava acontecendo com esses irmãos? Eles estavam fraquejando na fé. Lembra que nós já falamos aqui em outros sermões? Muitos estavam abandonando a Cristo. Mas por que abandonavam? Porque não tinham um sólido fundamento. Mês mais ou menos, nós plantamos ali o jardinzinho na frente da igreja, né? Estava feio ali, né? Estava com medo de encontrar alguns bichos escondidos ali e tal, né? E ficou top o jardinzinho. Eu gostei, né? E olha que eu nem gosto de jardim. Gostei, achei lindo demais. E essa semana,
eu já me deparei com uma arvinha quebrada, um daqueles arvorezinhos quebrados, né? Eu já fui lá, ainda tentei colocar em pé. Falou, Vinícius. Ele falou, quebrou, vai morrer. Eu vamos tentar, Vinícius. Tinha quebrado. Ele falou, é assim, resolveu e cortou. Foi rápido. Alguns segundos. Mas tenta fazer isso com aquela árvore. Vai lá, pendura no galho dela, vai em 2. Pega um serrotinho de pedreiro, vai lá, botar aquele caule. Ou então, tenta tirá-la do chão. Encosta teu carro lá, pega todos os irmãos que estão de caminhonete, encosta ali a caminhonete, amarra a corrente naquelas árvores, e todos, no mesmo tempo, a caminhonete, na maior potência, sai puxando. É possível que talvez algumas caminhonetes quebrem no caminho. Mas por quê? Porque aquela árvore, no decurso do tempo, teve raízes profundas. Ela não é algo raso, ela até quebra a calçada de tão profunda e forte. O que estava acontecendo com esses irmãos, eles estavam abandonando a fé, porque eles não tinham feito raízes profundas. Eles ainda estavam na superfície da fé. Eles até acreditavam em Jesus, assim como acontece hoje. As pessoas gostam de Jesus, as pessoas gostam do conceito de Jesus, as pessoas gostam do conceito de graça, as pessoas gostam do conceito de um Deus de amor. Mas para por aí. Elas querem que esse Deus de amor, esse Deus de graça, que esse Jesus que eles ouvem falar acerca dele, que ele os aceite como eles estão e que eles não precisem mudar em nada. Eles não precisam mudar com o velho estilo de vida. Lembro-me que semana passada, pastor Guto estava aqui. Inclusive, orem pelo pastor Guto. Depois eu vou colocar um pedido de oração especial pela vida do pastor Guto lá na igreja. Tá? Ele fez alguns exames, ele não está muito bem de saúde. Mas eu lembro que o pastor Guto falando conosco aqui, até inclusive no podcast, quando nós falávamos que o mundo muçulmano via todo o restante do mundo como cristãos. Né? Por exemplo, ele olhava lá para o jogador Neymar, aquela fitinha, 100% Jesus, né, que ele usa lá, a camiseta, 100% Jesus. E eles falaram, aí, ó, esse é um homem 100% cristão. Mas você leu as últimas notícias sobre Neymar? Eu acho que a mulher, que nem a esposa, está grávida, e ele está numa festa com outra mulher. É o que o mundo vê dos cristãos. E, na verdade, é aquilo que muitos cristãos estão querendo para si. Eu quero Jesus, 100%. Quero a graça, 100%. Quero o amor, 100%. Quero perdão, 100%. Mas eu quero viver em pecado também, 100%. Não mexe com as coisas que eu tenho, não. Tá bom assim. E quando eles começaram a sofrer, aqueles irmãos, eles começaram a mostrar a debilidade. Eles começaram a voltar para tudo aquilo que era a sombra de Cristo. E uma vez que nós estamos em Cristo, se nós voltarmos para trás, nós estamos incorrendo em grave erro. Nesse sentido, o próprio vacilar constante na fé, aquele crente que vive vacilando. Tinha um cântico antigo, eu acho que a gente aboliu da igreja, mas se você lembrar desse cântico, isso é tão antigo quanto ele, né? Ele começava bonito, ele falava, dê um sorriso só, sorriso aberto, lembrou? Um sorriso, então já sei que você é da antiga, mas quando eu estou falando antiga, é antiga, né? Aí ele fala, quem tem Jesus gosta de cantar, lembra disso? Vive sempre sorrindo. E o que ele fala logo aí? Tropeça aqui, oh. Tem crente que canta esse negócio todo dia, toda hora. Ele vive tropeçando aqui, caindo e levantando. Tropeça, cai e levanta. O irmão vai chegar no céu com um couro desse tamanho, de tanta cicatriz. É muito tropeção, é muita queda. Acontece que numa perspectiva bíblica, essa queda constante, esse abalo constante, esse vacilar constante, ele representa uma debilidade, uma infantilidade, uma imaturidade na fé. E é exatamente sobre isso que o autor trata nesse texto, fazendo um apelo para que a gente cresça espiritual, que a gente não fique parado no tempo e no espaço. Para que os anos de decurso na fé cristã possam produzir em nós alguma coisa substancial. E nesse sentido, eu quero destacar aqui 4 aspectos rapidinho. Então, num apelo ao crescimento espiritual, em primeiro lugar, é preciso ter anseio pelo conhecimento de Deus.
Você tem anseio pelo conhecimento de Deus, em saber quem Deus é, em conhecê-lo mais? Porque os irmãos hebreus estavam abrindo mão disso. O escritor diz: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Irmãos, o texto é taxativo. Em todo lugar que você for procurar, no original, o significado para esse termo é preguiça, displicência, tardio, lentidão, no sentido de desinteresse. E a fé cristã não é algo raso, irmãos. Tinha coisas difíceis. O apóstolo Pedro chegou a dizer: irmãos, as coisas que o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, está escrevendo lá, é difícil para chuchu. Eu imagino Pedro como pescador, embora estivesse inspirado pelo Espírito Santo do Senhor na sua escrita, mas quando ele foi ler os escritos do irmão Paulo, ele falou: irmãos, o Paulo lá escreve umas coisas. Eu imagino Pedro, pescador, mesmo tendo uma experiência profunda com o Salvador, lendo Romanos. Passamos aqui meia hora discutindo o texto romano na escola bíblica dominical. Hoje, com um monte de Bíblia de estudo em várias versões, eu lembro o irmão Pedro lendo aquele negócio. Pedro já diz: as coisas são difíceis. A fé cristã não é mamãozinho com açúcar. A fé cristã é tão importante, tão difícil e tão séria, que se não for o Espírito Santo tocar em nós, a gente nem converte. É uma obra que ela é além de nós. Mas os irmãos hebreus estavam sucumbindo às tentações porque eles não tinham desejo sincero e ardente de conhecer essa fé cristã. Eles não tinham desejo por Deus, um anseio por Deus. Eles eram preguiçosos. E o autor chama eles do quê? Preguiçosos em ouvir. Eu imagino eu pregando, falando um negócio desse. A eleição de 5 anos ia ser revogada. Ia ter uma assembleia de revogação. Por quê? O pastor, você acredita que o pastor foi no púlpito e disse que a gente é preguiçoso? Só porque a gente vem em um culto por mês? Ou vem em um, mata 2? O pastor falou um negócio desse? Só porque se a gente fosse seguir a regra, sem longanimidade e misericórdia, o fato da presença na chamada de escola bíblica dominical, a gente ia ter quase metade do número de inscritos que a gente tem, porque com 3 faltas consecutivas injustificáveis, as pessoas já estariam saído do rol. Imagina que o pastor falou um negócio desse, imagina, presbítero, que loucura! Mas o autor de Hebreus fez isso. Ele falou: olha, eu queria explicar para vocês, mas vocês são preguiçosos em ouvir. Em outras traduções, nós vemos termos como displicentes. Ali, na nova versão transformadora, ele diz isso: olha, tem coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca daquilo que vocês ouvem. O que o texto está mostrando aqui é que aqueles irmãos eram do tipo de pessoa a quem você ensina, ensina e ensina e ensina, e essa pessoa não tem interesse de aprender. Veja bem, o texto não diz que aqueles irmãos não tinham condições de aprender. Não havia um problema cognitivo, um problema mental. Não havia um problema em guardar na mente e coração as verdades. O que havia era um coração corrompido e refratário a essas verdades. Um coração que, quando se defrontava com essas verdades, falou: não, isso aqui é pesado demais. Acho que Deus ia fazer um negócio desse? Eu acho e eu tenho certeza que Ele ia fazer, porque Ele disse que Ele ia fazer. Outras versões dizem: irmãos, vocês são tardios de entender. A ideia de tardios, na tradução de tardios, é a ideia de cansativos. Eu fui lendo isso aqui e falei: Senhor, me ajuda, não sei isso aqui. Se você for, por exemplo, na revista atualizada, está tardios. A ideia que foi usada para a tradução de tardios é que ensinar para eles gerava cansaço. Não pelo ato de ensinar, mas porque eles não tinham desejo de aprender. Então, o que o texto está mostrando é que aqueles irmãos eram do tipo de pessoa que não querem aprender. Era alguém que não dava atenção àquilo que era pregado. E quando dava atenção, não dava crédito. Não, isso aqui não é bem assim, não.
Não, não pode ser assim. Já acho. Deus não iria fazer isso. Com base em quê? A minha imaginação. Sabe aquela pessoa para quem você explica uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e é como se você não tivesse falado nada para elas? Algumas mulheres pensaram no marido, talvez a minha tenha pensado em mim, quando ela manda eu fazer compra no mercado, né? Mas por que a gente precisa... Eu vou falar do meu pecado, então cada marido confessa o seu depois em particular. Eu vou confessar para a esposa. Valeu, Dani. Então o Dani já está implicado numa confissão depois do culto, né? Então eu vou fazer a minha, pública, aqui. Então ele vai fazer a privada depois, né? Mas eu preciso dizer quantas vezes a minha esposa estava lá, olha, eu preciso que você vá lá no mercado, pegue isso. E eu não peguei, não é porque de uma hora para outra o cérebro derreteu. Não que ele seja muito sólido, mas enfim. Mas é porque, de fato, eu preciso reconhecer que naquele momento eu não dei a atenção devida àquilo que estava sendo dito. Até porque ela não me passou uma lista de compra com 20 itens. Geralmente traz um leite, traz um negócio, 4, 5 itens, dos quais você esquecia 2 e trazia outros 4 que você queria, que ela nem tinha pedido. E quando você chegava em casa, falou, mas aqui está cheio disso. Já aconteceu comigo. Mas por que você trouxe leite condensado? Eu falei, mas menina come 2. Mas eu comprei 10 ontem. Trouxe mais. Está aqui. Trouxe aquilo lá que eu pedi. O que você pediu? É muito legal e engraçado. Não é legal para as mulheres, né? Para nós aqui, como ilustração, é engraçado. Porque nós estamos falando de coisas corriqueiras. Mas muitas vezes nós fazemos isso com respeito à fé. As coisas concernentes à salvação. Deus está falando conosco constantemente e nós fazemos ouvidos mocos. Nós fazemos como surdos, nós não prestamos atenção. E é isso que o texto está dizendo sobre aqueles irmãos. Vocês são preguiçosos, tardios, lentos, displicentes. Vocês são cansativos. Vocês não querem aprender. Aqueles irmãos tinham coisas profundas para aprender, irmãos. Já falamos aqui coisas difíceis. Da fé tem coisa difícil. Estávamos falando hoje sobre eleição. Eu posso sentar domingo que vem todo mundo dar aula sobre eleição? Além de não poder fazer isso, eu mesmo não posso ir para casa e falar, não, mas semana que vem eu dou aula. Eu vou ter que ler, vou ter que estudar, me aprofundar para trazer aqui. São coisas difíceis. Conceitos que envolvem filosofia, epistemologia, psicologia. Porque o Evangelho atinge o homem todo em todas as áreas. O Evangelho não é particionado, não, isso serve para a salvação. O resto, cada um por si, Deus por todos. Não é assim. Ele vai infiltrando nas nossas áreas. Isso é difícil. Aqueles irmãos não tinham interesse em aprender mais sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre o seu ministério, seu sacerdócio, sobre a esperança, sobre a perseverança. Exatamente por essa morosidade pecaminosa e desinteressada com respeito às coisas concernentes à fé e à salvação é que eles estavam vacilando e se desviando. Por quê? Porque eles estavam fracos. É por isso. Vou fazer outra pergunta meio incômoda. E eu vou me inserir nela. Então é sempre para nós, tá? Será que nós não fazemos isso também? Vou falar um pouquinho mais sobre o dia do Senhor mais para frente, mas quando nós optamos para colocar qualquer coisa que não seja servir a Deus, por exemplo, nos nossos domingos, que é o único dia que a gente tem exclusivo para servir a Deus. Ah, pastor, mas também é o único dia que eu tenho para passear e tal. Será que a gente não consegue fazer um ajuste? Agora ficou top ainda. Escola bíblica, culto, e você está a tarde inteira. Livre. Para aqueles irmãos que são de um outro costume, né? Tem um irmão que dá 6 horas da tarde, dá tremedeira se não tiver culto. É costume. Mas ele não tem a tarde toda. Então a escola bíblica agora acaba mais cedo, você tem um tempo. Mas por que a gente não faz isso? Será que nós também não estamos sendo displicentes? E será que essa displicência não nos faz colher frutos como aqueles irmãos estavam colhendo? Só para a gente pensar.
Então, no apelo ao crescimento espiritual, em primeiro lugar, é preciso ter anseio por conhecer a Deus. Em segundo lugar, é preciso ter um crescimento efetivo. O que é um crescimento efetivo? É algo visível, é algo notório, é algo mensurável, é algo perceptível, é algo que a gente consegue aferir. Se chegar para a Isabela hoje, perguntar para ela o que é uma equação do segundo grau, ela não vai saber. O pai dela também muito pouco, né? É porque o pai dela, a distância é quase igual, é que ela está em distância de aprender, eu estou em distância que eu já aprendi. Brincadeira, eu sei, tá? A equação do segundo grau eu ainda sei. Mas se porventura, no desenvolvimento dela, ela terminar lá o ensino médio, que não é mais segundo grau, sem saber, tem que mudar o nome da equação também, tem que ser equação do ensino médio. Sem que ela saiba fazer essa equação, eu não preciso me preocupar? Preciso ou não? Vocês que têm filhos, teu filho nasceu, se ele nascer falando, você já assusta, né? Imagina, oi mãe, pai, beleza, está aqui, sejam. É, o filho nasceu, os pais morreram tudo. Cai, os médicos, cai tudo ali. Mas se ao final de um ano, ele não tiver pelo menos balbuciando algumas palavras, aquelas que talvez só você entenda, e é assim. Eles falam algumas palavras no começo, talvez tentando expressar, que só o pai e a mãe entendem, mais a mãe do que o pai. Se no final de 2 anos ele já não disser as primeiras palavras, e com 3 anos você não querer que ele pare de falar, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada, não tem? Porque é natural. É uma maneira de aferir o desenvolvimento dele, não é uma maneira de aferir? Tem outras maneiras, mas essa é uma maneira. E depois, com 5, 6, ele começa a fazer aquelas perguntas que você fala, da onde tirou isso? E se ele não fizer também, você vai preocupar. Com a fé cristã precisa ser o mesmo. Por que a gente acha normal? Depois de 2 anos numa igreja, depois de 2 anos participando de escola bíblica, de culto, depois de 2 anos de conversão, de leitura bíblica, em revista, a igreja oferece um monte de coisa, revista, hoje você tem mais do que você tinha antigamente. Se você quiser assistir o culto de 4 meses atrás, você vai lá na internet, digita o tema do culto, está lá. O pessoal ainda bondoso, o pessoal todo da transmissão lá, o Bruno lá está transmitindo aqui. Daqui a pouco você vai lá, esse culto está lá, e não é em qualquer ordem. Você entra lá, série em Hebreus, está todos eles em ordem. Detalhe, não é nem o culto inteiro já cortadinho. Por que a gente acha normal? Depois de 2 anos, 3 anos, 5, 10, aí eu já nem vou falar mais daí para frente. Que nós não consigamos responder aquilo que é básico. Que a gente não consiga falar sobre Jesus. A gente não consegue balbuciar algumas palavrinhas sobre Jesus. Por que a gente acha normal? O autor de Hebreus não achava, não. No versículo 12 ele diz assim, pois quando já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Perceba nos tempos verbais que ele está aplicando aqui. A ideia dele é de que houve uma escalada e depois houve um decréscimo. Nós não sabemos qual foi o ponto máximo desse aclive, mas nós sabemos que houve uma queda. Porque ele diz, quando já deviam ser mestres. Ele está dizendo de gente que tinha tempo de igreja, irmãos. Talvez a gente lendo o livro de Hebreus, dá a impressão que ele pregou, num dia o povo converteu no outro, e no terceiro dia ele estava aqui, ó, macetando a moleira deles. Não era, não. Vamos chutar aí. Mestres, 4 anos, ensino fundamental, 1. Mais 4 do ensino fundamental, 2? Não, vai mais 5, né? Vai para 9. 5, 9. Mais 3 ou 4 do médio? 3, 12. Passou no vestibular de primeira. Tá. Curso, vamos lá, 4, 5 anos. Já vou colocar o de 5 na expectativa de que você pegou umas DP, se você pegou um curso de 4 e terminou no de 5. Você que pegou o curso de 5 anos vai estudar. Então, 12 mais 5, nós estamos falando de quanto? 17. Tá? E aí você vai entrar no mestrado. Tá? Eu não vou nem considerar pós-graduação. Estou falando que você já pulou etapas, já vai para o mestrado.
Mestrados são de 3 a 4 anos. Então, nós estamos falando de uma janela de quantos anos? 20 anos. Talvez o autor de Hebreus ele não tinha essa janela de 20 anos na mente, mas o que ele estava dizendo aqui, vocês não são mais infantis, vocês têm tempo de conhecimento, de experiência, vocês podem ensinar. Ou será que a gente não acredita que um crente de 5 anos possa subir nesse púlpito e pregar? Deveria. Ele já recebeu material suficiente para isso, para que ele possa fazer. Então os irmãos hebreus estavam tendo um crescimento retardado. Veja o que o texto diz: a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, vocês precisam de alguém que ensine de novo os conceitos mais básicos, mais elementares. Às vezes o pastor precisa subir de púlpito para ensinar os irmãos a amar o outro. Isso é básico, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente não deva pregar sobre amor, mas para pensar. Você ainda precisa aprender sobre amor? Aí o pastor tem que subir no púlpito para pregar sobre perdão. 30 anos de janela. Tem uns que têm mais tempo de conversão do que o pastor que está pregando. Ontem foi votado o documento de jubilação de um pastor Edson. Eu estava na sala, estava eu, o pastor Renê. Aí o pastor Edson falou: eu comecei meu ministério em 1981. O Renê, eu estava nascendo. Eu estava nascendo em 1981. Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, nós tínhamos o pastor Orlando aqui. Inclusive, oremos pelo pastor Orlando, pela saúde dele. Eu conversando com o pastor Orlando, ele falou, aquela vozeirão dele, né? Eu fui ordenado em 1973. Eu falei: e eu nasci em 74. Tem muita gente que tem chão e mais chão. Mas o que acontece? O pastor precisa subir para pregar sobre perdão, porque você não consegue perdoar. Mas você não consegue porque você não aprendeu? De boa. Falta conhecimento mesmo? Você quer um estudo básico sobre perdão? Ou eu posso dar o estudo que eu tiver, com toda a capacitação que eu tiver, com os melhores teólogos que eu conseguir baixar, os melhores artigos, as melhores palavras, os melhores termos, e ainda assim você não vai conseguir perdoar. Por quê? O problema está aqui? Onde está o problema? Está aqui. Era isso que estava acontecendo com eles. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui, não é que ele esteja lidando com crentes novos convertidos, mas ele está lidando com gente que tem tempo de fé suficiente para ensinar, que precisa aprender ainda. Que desconsiderou tudo isso. Esses cristãos judeus eram imaturos, alguns deles deveriam estar ensinando outros, mas ainda não tinham aplicado na sua própria vida aquilo que era básico à fé. Não amava o próximo. Aí ele falou: estou falando de sacerdócio de Jesus. Vocês estão com dificuldade de se manter em pé. É a mesma coisa que a gente vinha aqui discutir. Quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha? Alguns não creem naquele que fez os anjos. Então, assim, é tenso. Eles existiam, irmãos, em deixar as suas antigas tradições, as suas doutrinas judaizantes, as suas discussões teológicas rasas. Por isso eles não estavam sendo capazes de compreender a razão pela qual o escritor ensinava a respeito de uma função de Jesus, o sumo sacerdócio, sendo que eles não queriam ser incomodados com isso, porque eles queriam continuar com a sua posição cômoda, sem abandonar os seus costumes, sem deixar de fazer as coisas que estavam ligadas à sua cultura. Às vezes nós somos assim. Eles eram do tipo de crente que não queriam ouvir sermões sobre questões mais profundas da fé. Eles não queriam saber de eleição, justificação, regeneração, efeito da fé salvadora, santificação progressiva, responsabilidade cristã, cosmovisão cristã, desapego do mundo, escatologia. Falei: não, para que isso? Essas coisas pesadas na igreja. Mas você não ouviu isso aqui, vai ouvir aonde, irmão? Se a igreja não for o lugar onde nós vamos nos aprofundar na fé. Lembra que eu falei? O pastor é aquele, como não dá para ir todo mundo para o seminário, o pastor é aquele que vai para lá para o seminário. Aprende para quê?
Para ele chegar aqui e falar, eu sou o sabichão, eu sei tudo, vocês não sabem nada? É para isso que ele chega aqui? É para compartilhar. Lembra? Ele foi pegar um pão, um mendigo que foi mandado lá para a casa do pão. Ele pegou o pão. Ele vai chegar aqui, ele vai encontrar outros tão mendigos quanto ele. E o que ele vai fazer com esse pão? Nós vamos repartir esse pão. Às vezes um pão é pouco, mas ele traz a receita. Agora vamos fazer todo mundo pão. E nós vamos nos ajudar. A receita do pão está aqui. Vamos lá junto? Fazer esse pão? É isso. É disso que ele está falando. A preguiça mental, juntamente com o orgulho comodista, estava deixando aqueles irmãos retardados no seu conhecimento. E retardados aqui é tardios, tá, irmão? A gente usava aqueles termos antigamente de retardado para alguém que tinha alguma falha. Mas não, é no sentido de que eles já deveriam estar mais adiantados e não estavam. Em vez de estarem aptos a ensinar sobre a fé aos seus irmãos e aos descrentes, eles tinham necessidade que alguém viesse falar para eles sobre isso. Irmãos, eu não sei você, eu sinto um pouco de vergonha pessoal e alheia quando alguém, ou algum descrente mesmo, tem que ensinar sobre amor à igreja, o pior é quando ele tem razão. Que ele queira ensinar, a gente sabe que o mundo vai querer dar pitaco para cá. Mal duro é quando ele tem razão. É de doer, irmãos. É complicado. Você já viu crente assim? Não pensa em ninguém, que pode ter alguém pensando em você. Você já viu crente assim? Que mesmo depois de anos ainda precisa aprender novamente aquilo que se esperava que ele pudesse ensinar. A fim de crescer até sermos cristãos adultos, nós devemos aprender o que é o discernimento. Nós devemos adestrar a nossa consciência, nossos sentidos, nossa mente e o nosso corpo, a fim de podermos distinguir aquilo que é bom daquilo que é mal. Nós precisamos ser capazes de reconhecer a tentação antes que caiamos nas suas armadilhas. Nós precisamos distinguir entre o uso correto e o uso errado das próprias Escrituras. Eu não lembro se foi hoje ou ontem, nós estávamos assistindo um filme na sala e a gente estava falando sobre alguma coisa sobre Bíblia. Aí a Isa me perguntou, acho que foi ontem, né? Se alguém poderia usar a Bíblia. A Bíblia é boa, como alguém poderia fazer o mal usando a Bíblia, se a Bíblia é boa? Aí eu falei para ela, de fato, filha, a Bíblia é boa. Mas tem muitas... Nós estávamos assistindo o livro de Eli, né? Filme novo, não sei se vocês já viram aí. Lançamento, né? Estávamos assistindo de novo lá, o livro de Eli. Porque daí, qual que era a história? O cara queria a Bíblia para comandar. Ela falou, mas como? Se a Bíblia é boa, como esse homem pode querer usar a Bíblia que é boa para fazer o mal? Aí eu falei para ela exatamente isso. A Bíblia de fato é boa, mas muitas vezes o mau entendimento dela faz com que ela seja distorcida. Quantos crentes a gente vê e o povo aí falando várias besteiras aí em nome do Evangelho, o povo aplaudindo, dando ok, seguindo. Crentes imaturos tropeçam na doutrina e na ética. Crentes imaturos, ao que diz o autor, eles traçam para si o próprio caminho de morte. Caminhando. Então, veja bem, o que já nos foi dito até aqui? Num apelo de crescimento espiritual, ele fala que a gente precisa ter um anseio pelo conhecimento de Deus, que a gente precisa ter um crescimento efetivo, visível, e nós vamos precisar de algumas métricas para mensurar, mas ele também diz que para que a gente consiga chegar aí, a gente precisa abandonar a imaturidade, abandonar a infantilidade. Olha o que ele diz no versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é o quê? Criança. Eu lembro-me quando foi o período de desmame da Gigi, e a Pati tinha pena de dar o leitinho da madrugada. A Pati sempre foi uma mãezona para essas meninas aí, né? Muito boazinha até, gosto, né? Acordava de madrugada para dar mamadeira o tempo todo, mesmo quando não precisava, sabe? Acho que muitas mães fazem isso, né? Mas chegou um período em que a Giovana tinha um problema muito grande de infecção de ouvido, né? E nós levamos ela no médico, muito bom,
por sinal, Dr. Vinícius, em Londrina. E ele falou, olha, um pouco dessas inflamações, ou muito dessas inflamações, provavelmente seja pelo leite, né? E ela falou, mas ela tem fome de madrugada. Ela falou, mas como é que você sabe que ela tem fome de madrugada? Porque ela chora. Falou. Imagina assim, que se toda vez de madrugada você fala, quero comer um McDonald's, teu pai fosse lá e comprasse um lanche, ou mandasse pelo iFood, você não ia acordar de madrugada tudo para pedir o iFood? Mas se precisa daquele iFood? Não precisa. É claro que ele não fala no iFood, porque nessa época nem tinha o iFood, tá? Só para você ter uma ideia. Não que a Giovana seja velha, que o tempo foi muito rápido. Foi aí que o médico nos disse categoricamente que depois de uma certa idade, qual é a idade? A idade do desmame, que ela necessária não é um dia específico, mas ela é variável, um período, a criança não precisa mais do leite, nem do materno e nem do leite de outros animais, da vaca, por exemplo. Ele afirmou ainda que o ser humano é o único animal da natureza que continua se alimentando com leite depois da fase da infância. Aí na minha cabeça ficou tudo aquelas ideias que a gente teve sobre leite. Leite é saúde, né? Toma leite. Na escola tomava leite, em casa era um consumo de leite sem fim, né? E aí o médico começou a falar, e eu fiquei pasmo, sobre os malefícios do excesso do leite fora da idade para a qual ele era necessário. Ele começou a falar de síndromes respiratórias, síndromes alérgicas, e ele começou a dizer, eu falei, rapaz, esse negócio é quase um veneno, isso devia ser proibido de vender, ou só vendido com receita controlada, que era perigosíssimo. Guardados aí as devidas proporções de exagero, mas o que o médico deixou bem claro é que existem alimentos certos para cada idade. E que o uso excessivo daqueles alimentos fora do seu período estavam demonstrando uma espécie de erro, ou de fragilidade, ou de problema. O autor dos Hebreus está fazendo uma afirmação nesse sentido. Ele está dizendo, irmão, sabe que vocês estão meio alérgicos ao Evangelho? Sabe por que eu ouvi doutrina da coceira, assim? Sabe por que vocês estão meio raquíticos com respeito à fé? É porque vocês ainda estão se alimentando daquilo que era para vocês terem se desvencilhado, há muito tempo. Cristãos maduros precisam alimentar-se daquilo que lhes é concernente ao tempo decorrido da sua conversão. Falar de soterologia para alguém que conheceu Jesus, ele vai perguntar, mas quem é essa, onde está essa pessoa? Ele é algum amigo, é algum discípulo, apóstolo, andou junto? É alguém da família de Jesus, uma tia, um parente? Mas, de fato, não deveria ser estranho para nós depois de um tempo, não. Hoje nós lemos aqui na liturgia o profeta Zacarias. Bom, o novato ele não vai lembrar disso, mas se ele fosse novato há um tempo muito mais atrás, talvez ele associasse aquele personagem dos Trapalhões. E se você associou, falou, nem sabia que o Zacarias estava na Bíblia, também é algo preocupante. Lembro-me uma vez que fui pregar no livro do profeta Naum, falei, irmãos, abra Naum, teve irmão que foi na página 1 da Bíblia. Outro caso, eu estou falando de coisa que aconteceu, pode parecer seria cômico se não fosse trágico. Uma vez estava com a Patrícia, estudando a Bíblia, né? Não foi a Patrícia que fez isso, daí eu pedi para abrir nos Salmos, e a pessoa que estava do lado cutucou a Patrícia e falou, logo o livro que eu mais amo Salmos, tal, e foi para o índice procurar onde estavam os Salmos. Eu falei, eu fico imaginando os que não amam. Você pode estar rindo, mas eu já vi crente de tempos em igreja procurar no índice Gênesis. Aí eu te pergunto, está errado? Você não acha que tem alguma coisa errada? Você não acha que está errado se um dia você se encontrar com Obadias assim, meio do nada, num culto? Nem sei quem é esse rapaz. De onde ele veio? O
que eles comem? Onde eles vivem? Esses profetas menores? Cristãos maduros precisam se alimentar daquilo que é concernente ao tempo decorrido da sua conversão. A necessidade constante de voltar a aprender sobre aquilo que é básico denota debilidade. Ou ele ainda é criança, imatura, ou ele está doente, incapacitado em algumas áreas. O autor é taxativo. Aqui ele foi corajoso. Taxativo. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Quem bebe leite é criança. Adulto também, mas com menos frequência. Amo meu colaborador assíduo, uma bênção. Irmãos, a palavra aqui é direta. Ela é clara, ela é objetiva, ela é dura. Crentes que constantemente demandam ouvir e reaprender o básico, não sou eu. Talvez por isso que o autor de Hebreus, ele não se revelou, ninguém sabe quem é. Alguns imaginam que seja Paulo. Talvez ele pensasse assim, se eu falar uns negócios desse aqui, o povo vai me encontrar no céu, vai dar um problema. É claro que no céu o pensamento é totalmente outro. A gente quer levar os exemplos daqui para lá, né? Mas quem está dizendo é a Bíblia. E por fim, nesse processo aí, nesse apelo para o crescimento espiritual, é preciso abraçar a maturidade cristã. Então você precisa ter anseio pelas coisas de Deus, você precisa ter um crescimento observável, prático, você precisa abandonar as coisas da infantilidade, da imaturidade, e precisa abraçar a maturidade de Cristo. Verso 14, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A maturidade cristã é um tema recorrente nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, Deus quer que o seu povo seja maduro na fé. No Novo Testamento, nós vemos várias instruções no sentido de que o crente também amadureça. A própria doação dos dons espirituais que Deus fez bondosamente sobre a igreja corrobora para que isso ocorra. Veja aquilo que o apóstolo nos diz, o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Efésios, Efésios capítulo 4, dos versos 1 a 16. Olha só como Deus estabeleceu toda uma estrutura, uma igreja, já falamos sobre sistema de governo, derramou dons e talentos com o objetivo de que houvesse crescimento. Versículo 11 diz o seguinte, de Efésios 4, de 11 a 16, se os meninos conseguirem colocar, Brunão, faz esse favor para mim, senão eu não tinha nem falado para ele. Eu estou lendo na NA, tá, Brunão? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas? E ele diz mais, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Veja bem, cresçamos naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, perceba isso, toda estrutura ministerial estabelecida, está estabelecida para o funcionamento da igreja, não apenas com, ou melhor, não com uma preocupação com a denominacionalidade. O Senhor falou assim, vou estabelecer apóstolos, né, mais para a galera mais pentecostal, mas ele não falou assim, vou estabelecer aqui para que a igreja presbiteriana se perpetue.
Não. A preocupação não era denominacional. Também a preocupação não era burocrática ou administrativa. Mas a preocupação de todo estabelecimento ministerial era com o desenvolvimento espiritual dos crentes. Por que o Senhor resolveu levantar os 12? Porque os 12 resolveram eleger presbíteros e diáconos. Porque estabeleceu-se um sistema de governo. Porque que Deus levantava profetas. Porque que Deus levantou pastores com capacidade de ensino, que são mestres. Tudo isso ele fez para o crescimento espiritual. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores que ensinam. É objetivando o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé, o pleno conhecimento de Deus, a maturidade na medida da plenitude de Cristo, para evitar que continuemos como crianças, para evitar os desvios, para evitar os enganos. É para isso. É porque o inimigo que anda ao nosso derredor está como um leão, querendo, tragar. A gente precisa estar atento. À medida que você cresce no Senhor e põe em prática aquilo que você já aprendeu, também aumentará a sua capacidade de compreender as coisas mais pesadas e amadurecer no Senhor. A capacidade de deleite nas coisas profundas de Deus é o que pode ser considerado como um alimento sólido. Leitura constante das Escrituras, é isso que determina o nosso crescimento espiritual. Vou falar um negócio aqui que você pode até assustar. Você não cresce espiritualmente só ouvindo sermões. Embora eu deseje que você venha ouvir os que eu prego, e tem tanta gente melhor aí na internet, você pega aí, Você cresce espiritualmente, colocando em prática na tua vida cada verdade que você ouvir. Seja comigo pregando, seja com o melhor dos pregadores pregando, seja com aquele irmão mais simples que nem fala direito pregando. Porque o poder não está na capacidade de convencimento daquele que traz a mensagem. Mas o poder está na palavra verdadeira que vem da boca de Cristo. Isso é alimento sólido. Uma vez que os dons foram derramados sobre a igreja e visam a nossa edificação e crescimento, como a gente tem feito uso desses dons, irmãos? Nós ainda demos uma camada de Nutella nos dons, né? Eu não imagino a igreja primitiva com banco acolchoado e ar-condicionado, você imagina? Pelo menos não é isso que a gente entende de catacumbas, né? Quando os cristãos iam para as catacumbas, né? Eu falo, semana passada a gente fez o culto da igreja perseguida Nutella. Porque a gente estava com a luz apagada, mas estava tudo de boa. Não tinha guarda lá fora com arma, querendo entrar, prender. Não. O que nós temos feito de tudo aquilo que o Senhor nos tem dado? Com qual frequência nós desejamos o banquete que Deus nos tem dado constantemente? Com qual frequência nós temos lido a palavra? Qual tem sido a nossa assiduidade nos cultos e na escola bíblica? Como a gente tem guardado o dia do Senhor, ou a gente nem mais considera que o dia do Senhor? O dia é meu, o Senhor que vem se enfiar no meu dia. Será que é assim que nós temos pensado? A imaturidade faz com que a perda da capacidade de discernir o bem e o mal seja notória. Faz com que a gente confunda o que é reto com aquilo que é torto, o que é certo com aquilo que é errado. Mas quando nós crescemos maturadamente, nós nos habilitamos naquilo que o Senhor quer para nós. Terminando, irmãos, é desejo do Pai que nós cresçamos. Assim como você não dá uma feijoada para um bebê recém-nascido, está errado você ficar dando uma madeira para a marmanjo de 20 anos. Até que pai e mãe, deixa o filho andar um pouquinho. A gente fala, tadinho. Esses dias eu estava levando, eu tenho 2 filhas, não vou dizer quem é. Estava levando uma das filhas para a escola, e a outra filha falou, pai, você me deixa no shopping? Eu falei, deixo. Caminho da escola. E eu indo buscar, eu estava indo buscar a filha na escola. E eu indo buscar a filha na escola, passei a absurdos 120 metros do shopping. Concordamos que é uma enormidade. E essa outra filha falou, mas você não vai me deixar lá?
Falei, como assim? Você vai me deixar aqui? Eu só falei, desce agora. Não precisamos falar mais sobre aquele assunto. Agora. Ela só abriu o carro, desceu. Lá assim. Mas às vezes nós ficamos, não. Aí você ia lá, dava uma volta. Não iria fazer. Pastor, mas nós sofremos muito na nossa vida. E por isso nós somos aquilo que somos. Talvez os nossos pais sofreram mais e nos educaram com muito menos que a gente precisa para educar os nossos filhos. Ou não era assim? A maioria esmagadora de nós, não vou dizer todo mundo, mas a maioria esmagadora de nós, hoje tem uma condição muito melhor do que os pais tiveram. E teu pai fez você crescer, está aí. O Senhor não quer que nós poupemos os nossos filhos do amadurecimento, nós não devemos fazê-lo. Nós só conseguiremos o crescimento espiritual e a maturidade em submissão a Cristo, em submissão às Escrituras. Digo mais, não apenas em submissão, mas com o auxílio do Espírito Santo. Uma maneira rápida para a gente avaliar a nossa maturidade. Aqui eu vou lançando, depois eu ponho o sermão para você ticar em casa lá, fazer um checklist, tá? Ter condições de ensinar aos outros em lugar de ser constantemente ensinado. Faz aí o checklist. Desenvolver um profundo entendimento em lugar de viver lutando contra os fundamentos básicos. Vê aí. Ter condições de fazer constante autoavaliação, em lugar de viver uma autocomiseração com autocrítica. Faz aí. Buscar unidade em lugar de ficar fomentando a desunião. Checa aí. Ter desejo por profundidade espiritual em lugar de buscar autossatisfação e entretenimento. Checa aí. Estudar e observar tudo cuidadosamente, em lugar de ficar tendo opinião vazia sobre tudo. Checa aí. Desenvolver uma fé ativa, em lugar de nutrir uma apatia espiritual e uma vida de dúvida constante. Checa aí. Ser confiante em Cristo, em lugar de viver em constante temor, medo. Checa aí. Ter experiência e sentimentos avaliados à luz da palavra de Deus, em lugar de validar as suas experiências de acordo com o seu sentimento. Checa aí. E por fim, submeter o seu ministério, sua vida, seu trabalho pessoal ao serviço total da igreja, em lugar de julgar a igreja pela ótica da sua necessidade pessoal. Você tem sido uma pessoa madura? Tem sido um cristão maduro? Que o Senhor nos conceda a graça de nos desenvolvermos em Cristo Jesus, dia a dia, para a glória do Salvador. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua graça bondosa, obrigado pelo teu amor. Quero lhe pedir, Senhor, que de fato as Escrituras encontrem lugar no nosso coração. Que a tua bondade nos conduza hoje, nos conduza todos os dias. E que de fato nós amadureçamos na fé, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. É assim que nós oramos, agradecidos, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.